A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. As duas mortes. O último livro da Bíblia fala que existem duas mortes. Segundo Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, existe a primeira e a segunda morte. Neste versículo está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Aqui, Deus diz que estas são as palavras do Espírito Santo à humanidade. Portanto, devemos ouvi-las com prudência, para que possamos ser vencedores e escapar da segunda morte. O versículo inicia falando dos vencedores. No sentido bíblico, vencedor é aquele que foi totalmente transformado por Deus. É aquela pessoa que abriu seu coração e que negou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. São essas pessoas que Deus considera vencedoras, porque elas venceram as tentações do mundo e os desejos da carne humana, que são os desejos pecaminosos. Esses que são os vencedores. O versículo continua dizendo que somente esses, os vencedores, é que escaparão do dano da segunda morte. Primeiramente, precisamos saber o que é primeira e segunda morte. A primeira é a morte natural, que atinge os homens indistintamente. Todos nós algum dia morreremos. Portanto, somos participantes da primeira morte, que é a morte no sentido natural. A segunda morte diz respeito à morte no sentido espiritual. Essas são as pessoas que estão mortas em seu espírito, porque não foram vivificadas pelo Senhor, não aceitaram e não creram no Senhor Jesus. Tais pessoas são mortas espiritualmente porque não receberam a vida do Senhor. Somente os vencedores escaparão dessa segunda morte. Isso significa que esses vencedores, em primeiro lugar, são pessoas salvas. Em segundo lugar, são pessoas que já foram moldadas pelo Senhor, que rejeitaram tudo que é mundano e pecaminoso. Tais pessoas são vencedoras porque venceram com o Senhor Jesus o inimigo de Deus que habita dentro delas. Em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ser vencedor é passar da morte para a vida. Mas como saber se já passamos da morte para a vida? Olhe para o seu passado e para si mesmo. Identifique os seus erros e pecados. Você deve passar da morte para a vida. Portanto, você deve deixar de lado todas as condutas que a Bíblia condena. Isso é vida. É o Senhor Jesus sendo acrescentado à sua pessoa como vida. Isso é ser vencedor. Porque você não mais viverá segundo o padrão da morte, mas segundo o padrão divino, o padrão de vida. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?